Oi pessoal, nós estamos quase no fim de 2019 e por esse motivo as festas de fim de ano se aproximam. A primeira delas é também a mais acolhedora e a mais representativa para os cristãos. A Universidade Franciscana se antecipou às comemorações pelo nascimento de Jesus Cristo e promoveu uma celebração de Natal. Com ela, dezenas de pessoas acompanharam a cerimônia religiosa que ocorreu na Capela São Francisco de Assis, no Conjunto 3 da UFN. Alunos, professores, funcionários e familiares viram também a encenação do nascimento de Jesus por meio da intervenção cênica Ó Vem Emanuel, dirigida pelo grupo Todos ao Palco. E quando nós nos reunimos, nós festejamos os valores humanos, os valores cristãos e por estarmos numa universidade também os valores do conhecimento, porque o conhecimento também nos ajuda a ver a grandiosidade de Deus em nossa vida. E o seu, Maria? Meu filho se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Bem-aventurada és tu, Maria, que acreditaste, porque o Senhor vai fazer. Onde nós buscamos, por meio do teatro, por meio das canções, representar o nascimento de Jesus. Esse fato histórico e que também por meio dele é o que fundamenta a nossa vivência de fé. Então aqui na UFN nós buscamos, por meio do pessoal, dos colegas do professor Bebeto, o grupo dele, encenar o fato, né? E também com o Francisco Melodias, que é esse grupo de canto que está se instaurando e iniciando o seu trabalho aqui na UFN. Às vezes nós vivemos numa sociedade que às vezes roubou até a esperança, né? Então o Natal, ele traz esta mensagem de vida, de paz, de justiça, onde que o menino Jesus, né? A pessoa do menino Jesus é a boa nova. Trazer uma mensagem, a mensagem do Natal, que é a mensagem do encontro, da partilha de dons, da partilha daquilo que cada um tem para dar. No momento da encenação nós vimos que os reis magos levaram o pão, levaram o suco, levaram o ipê que é próprio da nossa região, que inclusive está na nossa bandeira. Então a ideia é o quê? Nós oferecermos a Jesus aquilo que é nosso, próprio do nosso ser, de nós enquanto santamarienses. Essa é a nossa ideia e que foi realizada com muito sucesso, graças à colaboração de cada um que aqui esteve conosco nessa noite de celebração de Natal. Final de ano, celebração de Natal, são momentos de agradecer, são momentos de também concentrar-se, e como diz o Evangelho do Nascimento de Jesus, que as pessoas adoraram. Adorar é compenetrar-se, é sentir-se, é reconhecer o que foi bom, superar as dificuldades e renovar a esperança. Natal é um pouco disso. Desde 2014, o Plano Nacional de Educação define que as universidades adotem estratégias para integralizar os projetos de extensão nas matrizes curriculares da graduação. A lei também prevê que as ações extensionistas devam ter caráter social e oferecidas em pelo menos 10% do total de créditos. Aqui, na Universidade Franciscana, a curricularização dos projetos sociais foi implantada ao longo de 2019. Uma formação docente discutiu os resultados e planejou as ações para o próximo ano. Você acompanhou ao longo do ano algumas das ações extensionistas aqui na tela da UFN TV. Um dos cursos que adotou espaços da comunidade para gerar conhecimento foi o de Design de Moda. Em outubro, bate-papos sobre conceitos da moda foram realizados no Mercado da Vila Belga. Uma exposição com peças produzidas pelos alunos da graduação da UFN também foi montada no local. É melhor que ninguém.
Já as graduações da área da saúde direcionaram as atividades de 2019 para a região oeste da cidade. A enfermagem, como é tradição, focou nas ações sociais na sede da Associação dos Selecionadores de Materiais Recicláveis, a ASMAR. Esses projetos têm como objetivo fazer com que o conhecimento gerado aqui transcenda os muros da universidade e acabe promovendo uma interação com a realidade aqui de fora. E esse é um dos desafios da extensão, articular teoria e prática, alinhando conhecimento e demandas sociais, o que hoje a gente conhece por integração de saberes. Na UFN, a curricularização da extensão foi implantada em 2019. Só no primeiro semestre foram 12 projetos e 102 subprojetos em 45 territórios, que são diferentes regiões da cidade, o que totalizou 2.864 estudantes envolvidos. No segundo semestre, outros 10 projetos integradores e 104 subprojetos foram executados, envolvendo mais 2.743 acadêmicos da graduação. Eu fiquei encantada com o trabalho de toda a comunidade da UFN. É muito difícil o trabalho como este, fazermos ao mesmo tempo a implantação em todos os cursos. As grandes universidades e as pequenas também estão fazendo isso por partes. E nós ousamos e fizemos isso em todos os cursos de graduação. Então o resultado foi de fato fantástico. Como a aula pública que reuniu alunos dos cursos de licenciatura. Essa foi sobre a importância da Vila Belga para a história de Santa Maria. E para ilustrar melhor o papel do bairro no desenvolvimento da cidade, a aula ocorreu no mercado da Vila Belga. Uma série de desafios que nos coloca numa situação que não é uma situação cômoda, tão cômoda como uma sala de aula, e que nos desafia a pensar práticas educativas num espaço que não é um espaço formal. Vários estudantes relataram isso, que não conheciam a Vila Belga, que não conheciam a Gare da estação, por serem lugares que ficaram residuais na paisagem urbana de Santa Maria. Então só aí nós temos um indicador muito interessante, que é de pensar como que eles foram aprendendo sobre a própria cidade, Muitos não são daqui também, é a oportunidade primeira de se situar dentro daquele espaço e com isso ter um olhar sobre Santa Maria totalmente diferente, muito mais sensível com relação aos saberes do território, às características do território. Esse desafio proposto pela política pública às instituições de ensino superior brasileiras foi o tema da formação docente. Ela foi realizada pela Pró-Reitoria Acadêmica da UFN. Desde 2018, Simone Imperatori presta consultoria à Universidade Franciscana para auxiliar no processo de curricularização da extensão. Mesmo podendo implantar de forma gradual o processo, a UFN decidiu por fazer a curricularização da extensão em todos os cursos da graduação, ainda no ano de 2019. Um desafio e tanto. A extensão é aquela, vamos dizer assim, onde vai ter a relação dialógica mais efetiva da universidade. Então, é fazer com que os objetivos acadêmicos, de formação acadêmica, do perfil de formação dos nossos alunos, também esteja alinhado com os objetivos comunitários, com os desafios, com as necessidades, com os problemas, com os dilemas e com as potencialidades reais, com o contexto de inserção, vamos dizer assim, da sociedade em que estamos inseridos, Então, essa é a grande conexão a ser almejada, é buscar que os nossos alunos atuem em programas e projetos voltados para os problemas reais das nossas comunidades. Tem o tripé, ensino, pesquisa e extensão, que faz parte da missão da universidade. Mas, em geral, tem se trabalhado mais a pesquisa e o ensino. E a extensão tem ficado um pouco negligenciada como uma prestação de serviço. Nós estamos resgatando isso e colocando no mesmo patamar da pesquisa e do ensino, integrando as três dimensões. A capacitação também planejou as atividades extensionistas que serão realizadas pela UFN ao longo do próximo ano. Legal, bem importante todas essas iniciativas. Alunos e professores do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, da Universidade Franciscana, avaliaram as atividades do semestre. O Fórum Integrado do PIBID envolveu integrantes dos 5 cursos de licenciatura da UFN e também os professores da Rede Básica de Ensino, parceiras do programa. Hoje, o exercício, a atividade, o encontro é justamente uma apresentação das atividades que os alunos fizeram nas escolas. Nós temos 3 escolas parceiras, o Instituto Olavo Bilac, a Escola Tito Ferrari de São Pedro do Sul
e a Escola Estadual Castelo Branco. O PIBID é um programa institucional de bolsas de iniciação à docência, né? Então, não é um programa de atuação profissional, é de formação profissional. E ele é regido por 2 princípios fundamentais na formação dos futuros professores, que é a aproximação escola-universidade ou universidade-escola e teoria e prática. Então, assim, a ideia é a inserção dos nossos alunos já no campo da atuação futura, né? Mas é formação. Esse ano a gente teve desafios que foram desenvolvidos no Instituto Olavo Bilac. Todos eles visaram trazer a tecnologia para o ensino. E com isso também a gente pode conhecer novos softwares que a gente pode usar nas nossas aulas no futuro e também conviver com os alunos e com a realidade escolar. Por exemplo, a gente participou de reuniões, esse contato com os professores e com o ambiente e com a gestão escolar. Eles auxiliam na formação de todos os professores presentes da escola, levando novas metodologias, novas técnicas, principalmente as tecnologias que fazem mais parte do cotidiano deles do que dos professores que já têm 20 anos ou mais de magistério e que na época deles não era algo que estava presente no dia a dia e na escola. Então, esses alunos ajudam muito neste processo de transformação da aprendizagem e formação continuada dos professores da escola. Um aprendizado que eu vou levar para a minha carreira e para a minha vida, principalmente porque esse contato com os seres humanos nos permite isso, aprender com eles e permitir que eles aprendam. Brincadeira, moda e sustentabilidade. Tudo isso fez parte do desfile infantil promovido pelo curso de Design de Moda da Universidade Franciscana. A segunda edição do Brincando Moda, projeto de extensão que dá nova roupagem ao jeans que não é mais usado, mostrou como o tecido pode ser reaproveitado. Na passarela, filhos de professores, de funcionários e de alunos da UFN vestiram mais de 20 peças para esbanjar talento. A gente questiona a questão do consumo, não é? Então, quanto menos consumo, melhor será para o meio ambiente. E também a gente sempre procura trazer no projeto Brincando alguma temática que entre ou que colabore dentro de uma questão social maior. Esse ano é a questão dos animais que estão em extinção. Então, as crianças envolvidas, elas também acabam, não é, interagindo com os nossos alunos, porque quem trabalha no projeto são os alunos voluntários do curso de moda. Né? Porque eu estou muito ligada com essas questões ambientais, então para mim assim eu acho extremamente consolador que tenha projetos desse tipo na instituição. Então é muito realizada, porque eu acho que é isso. A partir de agora sim é pensar mais nesse âmbito da sustentabilidade e passar para eles essas questões já, essas noções de sustentabilidade. Eu acredito que é extremamente importante. Tu gostou da tua roupa? Gostei. O que tu achou dela? Bonita. A gente pode pegar a roupa, reutilizar, né? Ou que ela possa pegar a roupa dela que não serve mais e doar. E isso pode ser confeccionado para outras crianças, para fazer outros modelos. Eu acho que isso é bem importante, né? Agora, mais nessa época, né, que a gente tem tantas crianças que necessitam, principalmente no Natal, né? Então é uma proposta bem interessante. A seguir, os danos ambientais que o óleo encontrado no Oceano Atlântico deve causar ao meio ambiente do litoral do Nordeste brasileiro. Nós já voltamos. A Universidade Franciscana traz sua experiência e qualidade no ensino superior agora para a educação à distância.
Ofertamos cursos de licenciatura em Geografia e em Pedagogia, além de cursos tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Logística, Negócios Imobiliários e Marketing. Os professores são mestres e doutores e a EAD tem nota máxima na avaliação do MEC. Os materiais educacionais são interativos e podem ser acessados em computador pessoal ou celular, em qualquer momento do dia. A escolha pela modalidade EAD reduz custos com deslocamentos e flexibiliza horários para o estudo. Os polos da UFN são as próprias escolas de educação básica da Rede Scalifra e contam com biblioteca física, salas de estudo e espaços de convivência com acolhimento do ambiente franciscano. Estude na UFN Digital e construa sua trajetória com conhecimento de verdade. Por todo este segundo semestre de 2019, ambientalistas de várias cidades litorâneas do Brasil atuaram na limpeza de praias e localidades atingidas pelo óleo que apareceu no mar do Oceano Atlântico e que até o momento as autoridades desconhecem a origem. São mais de 700 localidades atingidas, sujas de resíduo de petróleo. A operação de limpeza ainda segue nas praias do Nordeste brasileiro. Uma disciplina optativa do curso de Engenharia Química da Universidade Franciscana dedica a atividade para pesquisar o petróleo. E por esse motivo, nós vamos conversar com 2 professores do curso oferecido aqui pela Universidade Franciscana. Eles estão comigo aqui no estúdio, eu agradeço desde já a presença de vocês, o professor Germano Possani, que é coordenador do curso de Engenharia Química aqui da Universidade Franciscana, e também o professor Cristiano Roden, que, como eu disse, é professor do curso de Engenharia Química aqui da UFN. Sejam muito bem-vindos, professores. Muito obrigado por estarem conosco aqui também para conversar. Professor Germano, o curso de Engenharia Química tem uma disciplina, ela é optativa, né, para quem quiser fazer, claro, dentro dessa área, é ofertada semestre sim, semestre não, né, aqui na Universidade Franciscana, e que fala justamente sobre processamento de petróleo. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para a gente que disciplina é essa, e o que ela traz, o que ela oferece para quem tem interesse nessa área, por exemplo. O petróleo é um dos principais combustíveis que nós ainda utilizamos, né? É um item muito presente dentro da nossa área da engenharia química por suas diversas aplicações e por ser um material com alta densidade energética, ou seja, com pequenas quantidades desse material a gente consegue muita energia, né? Então, dentro disso, a gente consegue aplicá-lo para utilizações como combustível, na indústria de fertilizantes, cosméticos, farmacêuticos, alguns medicamentos, lubrificantes e algumas outras aplicações como plásticos, né, e demais polímeros. Dentro disso, né, essa disciplina foca na questão da contextualização sobre o petróleo, né, os tipos de petróleo e depois o processamento para que a gente possa, né, trabalhar esse petróleo bruto para que nós possamos utilizá-lo posteriormente. Quem tem a oportunidade, enfim, gosta, né, dessa área e consegue fazer a disciplina optativa, vai entender exatamente o que, assim, professor, em termos de derivados de petróleo, do próprio produto em si, que hoje, né, permanece, acredito eu, como a grande fonte de energia do mundo. A gente sabe que tem outras, mas ele permanece muito forte ainda, né? O petróleo ele ainda permanece exatamente muito forte como fonte de energia, né? Mas não apenas como fonte de energia, né? Ele pode também ser utilizado em várias aplicações, né? Às vezes nós não fazemos ideia do quanto o petróleo e seus subprodutos estão presentes no nosso dia a dia. É uma matéria-prima muito importante. Exatamente. Isso, as pessoas às vezes esquecem de relacionar isso, só se relaciona o petróleo com a parte de combustível fóssil, a parte de queima, sim, mas se esquece que o petróleo, na verdade, é uma matéria-prima para diversas aplicações. Se a gente for citar algumas, por exemplo, professor. Polímeros, plásticos, elastanos, tem uma série de materiais que advêm do petróleo em si. E alguns combustíveis também, por exemplo, combustíveis como gasolina, né, que a gente utiliza nos nossos carros, querosene, muito utilizada na aviação, né. A própria nafta, como o professor Cristiano colocou, os plásticos vêm desse subproduto do petróleo, né. Diesel também. Então, gás de cozinha? Gás de cozinha também, o gás natural, né, entre outros subprodutos do petróleo. Sim. Bom, ele é extraído da natureza, né, de uma maneira, eu vou usar um termo, peço desculpa para vocês, até não sou especialista na área, mas digamos assim, de uma maneira crua, né, de uma maneira, digamos, com todos os elementos químicos presentes nele.
E a partir de um processo, acredito que utilize ebulição, talvez, ou evaporação, alguma coisa assim, outros derivados vão surgindo dele, né? E eu gostaria que, por exemplo, o professor Cristiano nos falasse, professor, quais elementos a gente encontra no petróleo assim e que até dão origem a outros? O senhor citou polímeros, plásticos e tudo mais, mas elementos químicos, assim, o que a gente tem? A gente tem muitos, o petróleo é rico em hidrocarbonetos, né? Que são compostos de carbono, né? São, por exemplo, a gente tem de diversos tamanhos, né? Até, por exemplo, até 4 carbonos, que é até o butano, propano, butano, metano, etano, propano, butano, até 4 carbonos, a gente tem os gases. Gás de cozinha, por exemplo, é uma mistura de propano e butano. A partir disso, a gente tem uma série de solventes para aplicações industriais, né? A gente entra no pentano, a gente vai até 10, 12, 13 carbonos, né? E aí também, e após isso, a gente tem que seriam os hidrocarbonetos de massa média, né? Que aí eles são utilizados, eles são mais pastosos, ele tem uma característica mais pastosa, a utilização de ceras, polímeros e diversos outros. E aí, junto desses, entram também os hidrocarbonetos aromáticos, que é uma série de compostos aromáticos em si, que são utilizados muito na indústria, mas também, inclusive, a gente fala sempre da nocividade, né? Mas existem alguns compostos aromáticos que são utilizados, inclusive, na conservação de alimentos. Sim. Né? Então, a diversidade do material extraído do petróleo é muito grande mesmo. Então, e para uma série, para uma série muito grande de aplicações. Sim. Professor Germano, quem quiser, por exemplo, fazer essa disciplina optativa, pode fazer ela de uma maneira regular, basta se matricular no semestre oferecido, por exemplo, até mesmo quem é de fora da instituição, como é que faz? Vocês aceitam alunos assim também, professor? Sim, a gente aceita alunos, né, nesse sentido. A gente normalmente foca nessa disciplina, por exemplo, questões como o processamento, né, porque a gente pensa, o petróleo, de onde é que ele vem? Ele vem de poços, né, seja no continente, seja no mar. Os nossos colegas, né, engenheiros de petróleo, se responsabilizam por extrair esse petróleo e nós, engenheiros químicos, nos responsabilizamos pelo refino, que a partir desse petróleo cru, como tu bem falaste, a gente vai processar ele e direcionar para as diferentes aplicações, né? Então, os alunos interessados nessa disciplina vão ver desde o histórico do petróleo, mas o foco, né, dessa disciplina é o processamento, para que eles possam entender como que é transformado esse petróleo em seus subprodutos. E não necessariamente por alunos de engenharia. Exato, né? exato. Nós já tivemos alunos de outros cursos também participando. E aí também vale lembrar, e agora eu vou até puxar para o meu, aí nós temos também uma disciplina que é biocombustíveis, que é que vem surgindo como uma alternativa a combustíveis fósseis, que também é uma disciplina optativa que é ofertada, né, quase que semestralmente ou bissemestralmente, né? Para todos os cursos também, a gente tem tido uma boa aceitação. O pessoal tem bastante gente fazendo, né? Sim. Rola já, então, de certa forma, professor, uma competição entre o biocombustível e o petróleo? Como é que está essa questão, assim, financeiramente? Qual é o mais barato e aquele que demanda menos trabalho, diria assim? Se fosse uma competição, seria uma competição muito injusta em favor do petróleo, né? Sim. Mas o que existe, na verdade, é uma expansão, né? Uma expansão em função porque o petróleo é verde, né? Uma tecnologia verde, a demanda um biocombustível, né? Uma demanda poluidora muito baixa, né? Sim. Então essa é um viés novo, é um viés que tem que ser trabalhado, é um viés que tem que ser desenvolvido e aumentado cada vez mais, porque a gente está aí vendo tudo que está acontecendo com o meio ambiente, né? Sim. Claro que ao mesmo tempo em que ele é uma alternativa, sustentar uma alternativa verde, tem que se tomar cuidado com os biomas, né? A gente tem que se tomar cuidado porque tu não pode abrir sem nenhum tipo de limitação, né? Lavouras para cultivo de materiais de espécies para plantação de insumos para o biodiesel, né? Sim. Então tem que se fazer esse balanço, tem que haver, mas é importante esse desenvolvimento, absolutamente. Sim. Para explicar para as pessoas que estão nos acompanhando pelo canal 15 da NET Santa Maria ou pelo YouTube, né? Lá no nosso canal do YouTube também, a toxicidade do petróleo, né? Se nós fizéssemos uma escala,
né, digamos de 0 a 10, assim, qual é a toxicidade dele? Depende muito do ponto de refino? Depende muito da qualidade dele? Existe isso, professor Germano? Na verdade, depende. O petróleo ele tem vários componentes, então fica difícil a gente dizer, ele fica nesse número dentro de uma escala, porque cada composto vai ter uma toxicidade diferente. Por exemplo, né, um dos compostos muito presentes na gasolina é o enxofre, né? Que o enxofre, dependendo da quantidade dele, ele pode ser extremamente danoso para a saúde, né? Então, existem processos que visam a extração desse enxofre para que a gente tenha produtos com melhor qualidade, tanto para os seres humanos quanto para o meio ambiente, né? Além de outros componentes, né, Cristiano? Eu vou entrar. Em termos de toxicidade, na verdade, a variável é a origem dele, né? O tipo de petróleo, né? Porque a gente tem diversos, agora com tudo que vem acontecendo, né, se divulga muito, é o petróleo mais denso, o petróleo mais leve, o petróleo menos denso, né, e assim por diante, o petróleo intermediário. Então tudo de acordo com a característica do petróleo, ele vai ter uma gama de compostos lá dentro, e aí diferencia a toxicidade. Então, um petróleo de um lugar pode ter um tipo de toxicidade, o petróleo de outro lugar tem outro tipo de toxicidade, e aí a forma como elas se relacionam, a forma como... É muito difícil estabelecer, por exemplo, um critério de 0 a 10, né? Claro. O petróleo é 9, porque pode não ser, pode ter um outro tipo de composto, ele pode ser rico em outros compostos que não são tão tóxicos, né? Então depende muito do tipo de petróleo em si. Sim, bom, além da gente divulgar e falar, explicar o que é a disciplina de processamento de petróleo, claro, eu convidei vocês dois para estarem aqui no Universo Acadêmico para a gente falar justamente sobre esse aparecimento de óleo, né, que ocorre no Oceano Atlântico. Até agora as autoridades não conseguiram definir exatamente a origem dele. Suspeitava-se de um navio, suspeitava-se de um país sul-americano. Agora já há indícios de que esse óleo pode ter vindo via mar a partir da África, né, e eu quero mostrar algumas imagens que nós temos aqui para vocês, e dentro disso eu gostaria que vocês comentassem. A partir desse óleo encontrado, professores, e que chega às praias, e a gente vê aí algumas praias, só para a gente ter uma ideia, hoje no Brasil cerca de 700 localidades foram atingidas, né, por esse óleo aí. O que ele pode prejudicar para a fauna marinha, eu colocaria assim, e principalmente também as praias, ao litoral brasileiro? A gente vê, por exemplo, olha só o exemplo de uma tartaruga, né, completamente coberta pelo óleo, e numa situação assim muito, né, muito avançada assim para perder a vida, no caso. O que ele ocasiona, e as pessoas que, por exemplo, porventura vão tocar nesse produto, que tipo de cuidado elas precisam ter? Nesse caso, né, esse óleo, todo o óleo que foi encontrado nas praias, ele foi identificado como óleo cru. Então seria um óleo que não foi processado. Então, em vista disso, é um óleo que contém todos os componentes, né, inclusive os nocivos, né, para a vida humana e também para a vida marinha e toda a fauna envolvida. Os cuidados que são recomendados para esse tipo de material são que ao que ele seja manuseado, né, para limpeza, né, como a própria população vem fazendo, que sejam utilizados luvas, máscaras, porque ele também possui componentes voláteis que acabam por muitas vezes sendo inalados, né. Então, se for ser trabalhado, né, esse material, que seja usado equipamentos de proteção. A questão o petróleo, quando ele na forma como ele está agora na praia aqui agora, ele é um problema mais físico do que químico, né? Não é um problema mais de um recobrimento físico do que uma toxicidade em si, porque de acordo com as características que vem a Universidade Federal da Bahia fez uma análise do petróleo e determinou lá que é um petróleo intermediário, né? Um petróleo intermediariamente denso, né? Não é nem um petróleo pesado, nem um petróleo extremamente leve. Então, os compostos que vêm associados a ele, que vêm junto desse petróleo, são compostos por exemplo, de densidades intermediárias, pontos de ebulição intermediários, por exemplo, o benzeno. O benzeno, o ponto de ebulição dele é 80 graus, ou seja, 20 graus a menos que a água, né? 20 graus a menos que a água. Então, muitos desses compostos, eles acabam evaporando, né? Ao chegar na praia, eles já evaporaram, nesse caso aqui. Então, a parte tóxica não é mais tão intensa quanto a questão física de recobrimento disso que a gente se enxerga, né? Sim. É uma questão muito mais física do que propriamente
química e toxicidade. Bom, a gente sabe, por exemplo, que ele é mais leve que a água, né? A densidade dele. Sim. Por esse motivo é que ele acaba vindo com a corrente marinha. Alguns tipos, isso também é outra questão. Normalmente, em média, após um vazamento, em um dia, ele perde 25% dos compostos associados que poderiam causar alguma toxicidade. Eles evaporam, claro, perder não se perde, ele evapora e vai para a atmosfera. Sim. Enfim, mas não é mais uma toxicidade direta. E à medida que ele vai perdendo, existe uma coisa, existe esse bioisosterismo, então uma combinação de processos físicos, químicos e biológicos, ele acaba se decompondo, ele acaba perdendo muito desse material e aí ele acaba adquirindo uma densidade maior e se deposita. Então, depois de um tempo um tempo mais elevado de exposição ou de vazamento, ele acaba se depositando e aí realmente se torna uma questão muito de trabalho braçal, mas claro que não está, claro que como o Germano falou, né, mesmo ele diminuindo essa toxicidade inicial dele, os EPIs são extremamente necessários. E muitos desses focos onde aparece o petróleo, né, que nem o Cristiano comentou, ele acaba perdendo esses compostos que vão volatilizando com o tempo e depois de algum tempo, aquelas manchas até que ficam sobre o mar, elas acabam mudando a sua densidade e acabam se depositando no fundo do mar, o que gera outros problemas também. Sim. O fato é, professores, que apesar de o petróleo ele ser indispensável, né, hoje para a humanidade, a partir do momento em que ocorre um desastre como esse que a gente acabou de observar aí, independente da origem, né, se veio da África, se veio do Oceano Pacífico, se foi trazido a partir de um vazamento de um cargueiro de petróleo, assim, as consequências, como o professor Cristiano colocava, além de químicas, elas são também físicas, né? Isso, para quem, por exemplo, mora no litoral, né? Quais cuidados as pessoas deveriam ter? E até mesmo nós, porque muitos de nós daqui a pouco podem acabar tendo a oportunidade de viajar para essas praias agora, a gente entra num período de férias, não é uma viagem tão pequena, eu diria assim, mas ocorre essa oportunidade. Quais cuidados as pessoas precisam ter a partir do momento em que se depararem com situações a que a gente acaba de mostrar, por exemplo, com esse óleo na praia? Na verdade, o que as pessoas deveriam fazer em uma situação como essa é procurar as autoridades, procurar o pessoal especializado e evitar o contato, né? Porque as pessoas, acontece muito isso, as pessoas não têm o preparo adequado para tratar com um certo problema e vão lá e acabam tentando fazer o melhor, claro que as intenções sempre são ótimas, mas acabam se prejudicando em função disso, né? Então, o que acontece, existem diversas praias, são quantas praias tu falaste? São 700 localidades. 700 localidades, né, contaminadas. Então, não está livre da pessoa estar visitando alguma outra praia, vai encontrar uma mancha, o cara, não, eu vou remover isso aí e acaba se contaminando, acaba se prejudicando. Na verdade, o que se tem que fazer é procurar as autoridades e o pessoal especializado para fazer esse tipo de remoção, esse tipo de limpeza. Sim. Vocês acreditam que isso possa ter tido como origem a partir de um navio? Ou vindo de que parte, assim? Porque do nada esse óleo não surgiu. Isso é fato, né? Se vocês tivessem essa oportunidade de decretar, de determinar de dar um palpite, que palpite vocês dariam? Pergunto isso para vocês, porque mesmo daqui a pouco vocês não sendo da área de engenharia ambiental, mas sendo da área de engenharia química, podem mais ou menos dar uma ideia, né, de onde teria surgido isso. É muito difícil para a gente apontar uma origem em vista de que nós ainda não temos informações certas sobre essa investigação no sentido da origem desse material. O que se sabe foi que, assim como o professor Cristiano colocou, que a Universidade Federal da Bahia fez algumas análises, a Petrobras também fez algumas análises e eles verificaram o tipo de petróleo. Que é muito similar ao extraído na Venezuela. Mas não tem, mas isso é diferente difícil, de dizer. Mas não é só lá que existe esse tipo de petróleo. Né? Exatamente. Ele pode ter vindo de outro lugar, mas... E a própria hipótese de ter vindo da África, né, não é totalmente irracional, não é um chute na lua, porque sim, não é descartável. As correntes podem trazer. Então, todas as hipóteses são plausíveis. Eu sei lá, tu falou em palpite, né? Eu sempre me arrisco, né? Eu
eu colocarei minhas fichas num navio, um vazamento não intencional. Sim. Não intencional, né? Mas se eu tivesse que dar um palpite, agora qual navio e quando aconteceu, isso também é muito difícil em função da característica desse petróleo, porque ele vem submerso, semi-submerso, né? Ele acaba emergindo só quando chega nas praias, só quando chega na praia em si. Então é muito difícil, esse petróleo pode ter estado, sei lá, semanas, deve ter estado semanas, meses, um mês, antes de começar a ser identificado. Sim. Eu também, a questão do palpite nela, ela é muito incerta, mas se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que muito provavelmente teria uma origem de um navio, porque nós já tivemos casos no Brasil de navios que ocasionaram vazamentos de petróleo. Mas mais do que isso fica realmente impossível afirmar categoricamente. Quando o petróleo é menos denso, é menos difícil, né? Porque aí tu identifica rapidamente. Agora, esse caso, né? Ele vem semi-submerso, então ele só aparece na praia mesmo. E aí, Sim. de onde veio, né? Sim. Bom, a gente sabe da importância, vocês já ressaltaram aqui, vocês acreditam que em algum momento, por conta de uma situação dessas, o petróleo ele pode acabar sendo visto como um vilão aí da humanidade? É bem importante a gente destacar isso também, né? Isso é um acidente, né? Num primeiro momento, é um acidente. Então a gente não pode também, de certa forma, marginalizar o petróleo para uma situação dessa. De forma alguma, porque o petróleo ele tem sido muito importante no desenvolvimento da industrialização da nossa sociedade como mundo, né? E ele tem contribuído para o desenvolvimento da sociedade como a qual nós conhecemos hoje. O que precisa ser feito, né, em relação ao petróleo é que sejam desenvolvidas cada vez novas tecnologias, né, para que ele seja processado sem causar danos ao meio ambiente, e para isso que nós temos, né, engenheiros químicos trabalhando nesse sentido. Perfeito. Bom, nós conversamos aqui com o professor Germano Possani, que é coordenador do curso de Engenharia Química da Universidade Franciscana, e também o professor Cristiano Roden, que é do curso de Engenharia Química aqui da nossa UFN. Professores, professor Germano, quem quiser fazer a inscrição, vai ter já essa disciplina de processamento de petróleo no próximo semestre? Sim. Ou só no segundo semestre? Não, a partir do próximo semestre, 1º de 2020, já vai estar disponível. 1º de 2020, Exato. Então o pessoal já pode ficar atento aí no período de matrículas e Sim. pode aproveitar para fazer essa... Em julho tem biodiesel. Olha aí, em julho tem biodiesel também, duas importantes fontes de energia hoje para a humanidade. Quero agradecer a presença de vocês aqui no programa Universo Acadêmico. Muito obrigado por estarem aqui, por trazerem esclarecimentos e também por passarem mais ou menos essa ideia, né, de que os danos eles não são somente químicos, mas também físicos para o litoral brasileiro. Mais uma vez, muito obrigado, professor. A gente que agradece a oportunidade, estamos sempre à disposição. Tá certo. Sim, obrigado. Pessoal, a exposição Representações de Maria oferece um acervo de dezenas de imagens da Virgem Maria e convida a comunidade para observar e perceber uma parte do acervo do Museu Histórico e Cultural das Irmãs Franciscanas. Ela está no prédio 7 do Conjunto 1 da Universidade Franciscana, onde funciona a reitoria da UFN. A entrada para acompanhar a exposição é de graça.
3 acadêmicos do curso de Engenharia Biomédica da Universidade Franciscana participaram em São Paulo da Academic Working Capital, na tradução em português que significa Capital de Trabalho Acadêmico. O encontro é do Instituto da Empresa de Telecomunicações TIM e reúne propostas do Programa de Incentivo à Criação de Empresas Inovadoras de Base Tecnológica. Na capital financeira do Brasil, os estudantes da UFN puderam mostrar o desenvolvimento de uma pulseira de acessibilidade a deficientes visuais. A ideia, aliás, foi mostrada aqui no Universo Acadêmico no dia 20 de maio deste ano. Todo o trabalho surgiu da disciplina de Engenharia de Reabilitação com a orientação da professora Maria Isabel Veras Orselli. Por lá, os acadêmicos buscaram investidores para a ideia e para a criação de uma futura startup de tecnologia. Essa edição do Universo Acadêmico fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube. Basta colocar o UFN TV lá no YouTube. Você pode acompanhar também as nossas divulgações e as nossas publicações nas redes sociais que aparecem na tela. Um grande abraço a todos e até mais.